dia para todo mundo. Tá todo mundo ouvindo? Tá todo mundo conectado? Tá tudo bem? Bom, muito bom dia a todos. Meu nome é Beatriz, eu sou enfermeira e vim conversar hoje um pouco a respeito de urgências e emergências na ISF. Vamos dando início então. Uma vez que o SUS preconiza, dentro de suas premissas básicas, que as ações de saúde sejam descentralizadas, hierarquizadas e regionalizadas, a rede de atenção deve ser constituída de forma a agregar serviços de complexidade crescente, configurando assim os três níveis de atenção. Inicialmente, assim, as unidades de atenção primária, que são providas com profissionais de formação geral e oferecem os cuidados básicos de promoção, manutenção e recuperação da saúde. As unidades de atenção secundária, que podem ser ambulatoriais e hospitalares, são as UPAs, né? Onde então são prestados os cuidados nas várias especialidades para as doenças de maior prevalência. E as unidades então de atenção terciária, geralmente constituídas pelos centros hospitalares, com suas unidades ambulatoriais, unidades de emergência e unidades de internação, sendo nelas aferido, então, cuidados de maior complexidade. Muitas vezes, sob o regime de internação hospitalar. Agregados a essa rede, existem os serviços de atenção domiciliar, o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, com a regulação médica. O acesso, então, desses usuários aos serviços do SUS, preferencialmente, deve ser feito a partir das unidades de atenção básica, unidades básicas de saúde e também unidades de saúde da família, sendo feita a referência para outros níveis, conforme a necessidade de recursos humanos e tecnológicos a serem aplicados para o diagnóstico e a resolução da afecção apresentada. A regionalização e a hierarquização por si só não garantem a redução do fluxo desnecessário de usuários aos níveis de maior complexidade. É esperado que os usuários não só sejam acolhidos ao nível primário, mas que fundamentalmente recebam atenção resolutiva. Ou seja, a resolutividade das unidades básicas e secundárias de saúde é condição fundamental para evitar a maioria dos encaminhamentos desnecessários aos aos centros de complexidade terciária e evitar um grande afluxo, então, de pacientes nesses hospitais de maior porte, permitindo que seus leitos, então, sejam ocupados por usuários que realmente deles necessitem. O fluxo de usuários para os hospitais ainda é, hoje, em sua maioria, determinado pela procura espontânea, culminando, então, com superlotação das salas de urgência e, consequentemente, com a percebida baixa qualidade da assistência prestada. Assim, ainda é a realidade da maioria dos grandes centros urbanos. Existe já hoje em Porto Alegre um hospital de grande porte que está fazendo um piloto e encaminhando, após a classificação de risco, os pacientes que são classificados com a cor azul são encaminhados aos seus postos de referência
E os pacientes que foram classificados, depois eu vou falar um pouco sobre essa classificação de Manchester, são encaminhados a 2 postos grandes de referência em Porto Alegre, o IAPI e o Glória Cruzeiro. Então, isso facilita a família procurar atenção primária é o vínculo, e esse deve ser formado desde o início, tá? Então, vou falar um pouco da portaria, seguindo então a nossa conversa. A portaria número 2048, que é de 5 de novembro de 2002, onde os centros de saúde ou serviços de atendimento pré-hospitalar são componentes da rede assistencial responsáveis pela atenção a uma determinada parcela da demanda de emergência, respeitados os limites de complexidade e capacidade de resolução. Essa portaria preconiza que os diferentes níveis de atenção relacionem-se de forma complementar por meio de mecanismos organizados e regulados de referência e contra-referência. O sistema AGOS, que hoje todo mundo já está conhecendo. Sendo, então, de fundamental importância que cada serviço conheça como a parte integrante desse sistema, acolhendo e atendendo adequadamente a parcela da demanda que lhe ocorre e se responsabilizando por seu encaminhamento, quando a unidade não tiver os recursos necessários a tal atendimento. Prevê ainda o acolhimento dos pacientes com quadros agudos ou crônicos agudizados de sua área de cobertura ou adstrição de clientela, cuja complexidade seja compatível com esse nível de assistência, considerando que nos serviços existem prontuários com a descrição de todo o histórico de saúde daquele usuário, como também existe o vínculo com a equipe local. A portaria discute sobre a formação insuficiente e despreparo dos profissionais da atenção primária à saúde para atuar frente às emergências e urgências, ressaltando a importância e a garantia de qualificação para esse enfrentamento, com vistas à efetividade da assistência prestada. Além disso, prevê que as unidades estejam organizadas com área física e materiais adequados para os atendimentos de urgência, como também amparadas com fluxos e protocolos de encaminhamentos para os demais níveis de complexidade. Portanto, ressalta-se a importância da integração dos centros de saúde à rede assistencial, de modo a garantir uma oferta mais abrangente dos serviços, além de resolutividade aos problemas de saúde de menor frequência e maior complexidade apresentada pela população adscrita. Daí a importância de uma rede assistencial ordenada no sentido de garantir a continuidade do cuidado por meio de mecanismos de integração dos diferentes serviços. É extremamente importante que todos da equipe saibam onde estão os telefones, quem são os contatos, como é essa rede. Quando acontecer alguma eventualidade, alguma urgência que precise desse transporte, que não tem como atender nessa unidade, seja bem claro para toda a equipe quem vai fazer, como e quando. Vamos passar para o seguinte, então. Então, assim, uma forma da gente poder fazer de forma correta, atuar dentro da emergência é através do acolhimento e classificação de risco na urgência. O principal papel do profissional que faz a primeira escuta na classificação de risco é organizar o acesso dos usuários que buscam a unidade. No primeiro contato e na primeira avaliação, os pacientes devem ser informados a respeito do processo de trabalho da equipe e do fluxo do cuidado do usuário da demanda espontânea. O profissional deve esclarecer a possibilidade de diferentes tempos de espera e de manejo de cada caso, considerando o processo de avaliação de risco e vulnerabilidades.
faz parte do processo de trabalho da equipe na primeira escuta do usuário. Avaliar a necessidade de cuidados imediatos. Retomando sobre a questão do acolhimento e classificação de risco, o que faz parte do processo de trabalho, então, da equipe nessa primeira escuta do usuário. Avaliar a necessidade de cuidados imediatos. Prestar ou facilitar os primeiros cuidados. Quando se percebe uma pessoa na sala de espera muito quietinha, ou está com muita febre, ou com muita dor, são dados para a gente observar, né? Identificar, então, as vulnerabilidades individuais ou coletivas, classificar o risco para definir as prioridades de cuidado, organizar a disposição dos pacientes no serviço, de modo a acomodar os que necessitam de observação ou administração de medicamentos ou que estejam esperando remoção para outro serviço, ou que sejam suspeitos de portar doenças infecto-contagiosas de transmissão aérea, uma meningite, por exemplo. Então, encaminhar o usuário para o cuidado de acordo com a sua classificação. Então, o que é o acolher? O acolher é, portanto, escutar de forma qualificada o usuário do sistema e prestar atendimento resolutivo e responsável. O ato de acolher engloba ainda orientar adequadamente o usuário, visando a garantia da continuidade do tratamento, atentando para os limites do serviço, conforme foi falado na portaria anterior. É importante, no momento de acolher, identificar os riscos e vulnerabilidades que o usuário enfrenta, conjugando com a sua necessidade. A postura acolhedora não pressupõe hora, local ou profissional específico para fazê-lo. Para o Ministério da Saúde, conforme Brasil 2004, o acolhimento é uma ação tecnoassistencial que pressupõe a mudança da relação entre profissional de saúde e usuário com a sua rede social por meio de parâmetros técnicos, éticos, humanitários e de solidariedade. Reconhece o usuário como sujeito e, ao mesmo tempo, participante ativo no processo de produção de saúde. Falar um pouquinho, então, agora sobre a classificação de risco. Em situação de atenção à urgência e emergência, o acolhimento deve estar associado a uma classificação de risco. A classificação de risco é um processo dinâmico de identificação dos usuários que necessitam de tratamento imediato, de acordo com o potencial de risco, agravos à saúde e grau de sofrimento. O objetivo do acolhimento com classificação de risco é a melhora do atendimento. E os objetivos operacionais esperados são determinar a prioridade e hierarquizar o atendimento conforme a gravidade. Ele não é nenhum instrumento de risco para diagnóstico da doença. O seu objetivo é estabelecer uma prioridade clínica para atendimento de urgência e emergência. Existem no mundo vários modelos de classificação de risco ou acolhimento na urgência. No Brasil, os modelos adotados foram o canadense, o norte-americano e o do sistema Manchester, que é o mais utilizado praticamente em todas as emergências e postos de saúde. O que esperamos que aconteça na organização do serviço quando implantamos a classificação de risco na urgência? Os resultados esperados com a implantação da classificação de risco com o acolhimento são diminuir mortes evitáveis,
extinguir acolhimento por funcionário não qualificado, priorizar de acordo com critérios clínicos e não por ordem de chegada, criar a obrigatoriedade de encaminhamento responsável com garantia de acesso à rede, aumentar a eficácia do atendimento, reduzir o tempo de espera, detectar casos que provavelmente se agravarão se o atendimento for postergado. Diminuir, então, também a ansiedade do usuário, acompanhantes e funcionários. Aumentar a satisfação dos profissionais e usuários com melhoria das relações interpessoais. Padronizar dados para estudo e planejamento de ações. Dentro dessa classificação, qual é o papel, então, da enfermagem? Priorização exata desses doentes, facilitar os primeiros socorros, gerir a sala de espera, observando um dos métodos que dá muito certo é a observação, que com o tempo a gente vai adquirindo um olhar clínico. Já se percebe quem está muito quieto ou muito agitado, ou crianças muito chorosas, a gente vai conseguindo verificar isso. Organizar, então, a disposição destes pacientes, promover ações preventivas, coletivas ou individuais, participação de grupos de gestantes, grupos de hiperdia e vários grupos de idosos também que estão formados dentro das ESF unidades. Materiais e equipamentos para atendimento, testagem diária de todos os equipamentos, válvulas, oxigênio, aspiração, se tem materiais como ambu, material para intubação, se tiver, todos devem saber como usar, como montar, se está limpo, onde estão localizados. Medicamentos também, checar a lista e verificar vencimento para evidenciar a troca e saber exatamente para que serve cada medicamento e o local de aplicação. E equipamentos também de proteção individual, né? Fazer um checklist toda semana ou conforme a escala. Então, o reconhecimento dos sinais e sintomas de gravidade em um paciente de forma precoce é um fator decisivo para a sobrevida e o bom prognóstico do caso. Então, falando um pouco o que é urgência, isso dá um pouco de confusão sempre, né? O que é urgência e o que é a emergência. As emergências são situações que apresentam alteração do estado de saúde com risco iminente de vida. O tempo para resolução é extremamente curto, normalmente quantificado em minutos, tais como perda de consciência sem recuperação, dificuldade respiratória de forma aguda acompanhado de cianose, chiado, dor intensa súbita no peito acompanhada de suor frio, falta de ar, dispneia e vômitos, dificuldade de movimentação ou de fala repentina, grande hemorragia, quadro alérgico grave com placas vermelhas, tosse, falta de ar, edema, inchaço, né? Movimentos descoordenados em todo o corpo ou parte dele, acompanhado de desvio dos olhos, desvio de comissura labial ou repuxo da boca com salivação excessiva, perda de saliva, baba, aumento súbito da pressão arterial, acompanhado de dores de cabeça, cefaleia de forte intensidade, acidentes domésticos graves com fraturas, impossibilidade de locomoção do enfermo, queda das grandes alturas, choque elétrico, afogamentos, intoxicações graves, são alguns exemplos. Urgências. Então, são situações que apresentam alteração do estado de saúde, que por sua gravidade, desconforto, requer atendimento médico ou na unidade de saúde com a maior brevidade possível. O tempo para resolução pode variar de algumas horas até o máximo de 24 horas. Como exemplos,
dores de cabeça súbitas, de forte intensidade, não habituais e que não cedem com medicamentos rotineiros, que está acostumado a utilizar ou prescritos. Dor lombar súbita, muito intensa, acompanhada de náuseas, vômitos e alterações urinárias. Febre elevada em crianças de causa não esclarecida e resistente a antitérmicos. O reconhecimento dos sinais e sintomas de gravidade em um paciente de forma precoce é um fator decisivo para a sobrevida e bom prognóstico, então, desse caso. Em adultos, o paciente adulto, ele, em geral, normalmente, ele é capaz de se expressar sobre os sintomas e pode perceber a maioria dos sinais dos eventos agudos. Na condição de debilidade acentuada, o cuidador deve estar atento às mudanças ocorridas para informar aos profissionais de saúde e, assim, contribuir para o atendimento adequado. Os principais eventos agudos nos pacientes adultos são as dores torácicas, abdominais e os sintomas neurológicos. Por outro lado, o fato de o paciente relatar que algo está mal ou diferente deve ser avaliado cuidadosamente, pois muitas vezes ele não sabe, não consegue explicar o que está acontecendo. Os idosos, bem como os pacientes com doenças crônicas, também devem ter uma avaliação com mais cautela. A anamnese e o exame físico pormenorizado são fundamentais para auxiliar o raciocínio clínico e concluir o diagnóstico. Em crianças, as situações de urgência e emergência na faixa etária pediátrica são de etiologias diversas. Então, nós como profissionais, nós como profissionais da saúde, devemos estar preparados para reconhecê-los. O reconhecimento pode ser difícil, porque muitas vezes a criança não sabe manifestar ou descrever os sintomas. É fundamental valorizar os sinais e sintomas obtidos durante a anamnese e o exame físico. Conforme eu já tinha falado antes, então, a classificação de risco, do Manchester, para situações não agudas, que são aqueles pacientes assim, condutas possíveis, orientação específica ou sobre as ofertas da unidade, adiantamento de ações previstas nos protocolos. Por exemplo, uma paciente, uma usuária, acha que está grávida e ela vem para o acolhimento, então é solicitado o exame, hoje já se faz o teste rápido e já se marca a consulta ou para iniciar um pré-natal ou para fazer o aconselhamento de uso de anticoncepcional ou alguma outra situação. Imunização, toda oportunidade para pessoas que estão com a carteira, crianças com a carteira em atraso, é uma oportunidade para vacinar essa criança. Também, então, encaminhar essa criança junto com o acompanhante. Agendamento, programação de intervenções. Contudo, assim, vale salientar que o tempo para agendamento deve levar em consideração a história, vulnerabilidade e o quadro clínico da queixa. Normalmente, esses são os azuis, são considerados, assim, baixo risco. Em situações agudas ou crônica agudizado. Esses primeiros seria o atendimento imediato, então, que é alto risco de vida, que seria o vermelho. Necessita de intervenção da equipe no mesmo momento, obrigatoriamente com a presença do médico. Por exemplo, uma parada cardiorrespiratória, dificuldade respiratória grave, convulsão, rebaixamento do nível de consciência e uma dor muito severa, muito importante. O próximo item fala do atendimento prioritário. É um risco moderado, ele vai ter que ser atendido nesse mesmo dia, que necessita então de intervenção breve da equipe, podendo ser ofertada inicialmente medidas de conforto pela enfermagem até nova avaliação do profissional mais indicado para o caso.
influencia na ordem de atendimento. Por exemplo, uma crise asmática leve e moderada, febre sem complicação, gestante com dor abdominal, usuários com suspeita de doença transmissíveis, pessoas com ansiedade significativa, infecções orofaciais disseminadas, hemorragias bucais espontâneas ou decorrentes de trauma e suspeita de violência. E o outro, então, que é atendimento também no dia, baixo risco, ou ausência de risco com vulnerabilidade importante. Situação que precisa, então, ser manejada no mesmo dia pela equipe, levando em conta a estratificação de risco biológico e a vulnerabilidade psicossocial. O manejo poderá ser feito pelo enfermeiro, ou médico, ou odontólogo, ou profissionais do NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, dependendo da situação e dos locais, protocolos locais. Por exemplo, uma disúria, uma tosse sem sinais de risco, uma dor lombar leve, renovação de medicamentos de uso contínuo, conflito familiar, usuário que não conseguirá acessar o serviço em outro momento. Então, depois que a gente tem implantado essa classificação de risco, nós já conversamos antes, a gente já detalhou os resultados esperados, né? Então, a gente não vai repetir em função já da conversa anterior. Então, os sinais de alerta em adulto, como nós conversamos, os adultos conseguem se expressar melhor, em geral, ou o cuidador, alguém tem como identificar ou na conversa passar essas informações. Mas em crianças, neonatos, crianças e adolescentes, como foi conversado antes, é importante o exame físico. Então, alguns itens aqui que eu coloquei para a gente se atentar quando essa criança, neonato ou criança ou adolescente chegar pelo acolhimento. A frequência respiratória acima de 60 movimentos respiratórios para qualquer faixa etária. Bradipneia, esforço respiratório, batimento de asas de nariz, as aletas nasais, gemência, retração external, tiragem intercostais, ou subdiafragmáticas ou subcostais, balanço torácico abdominal ou estridor. Gasping, palpação de pulsos finos, muito rápidos, ausentes ou muito cheios. Perfusão capilar acima de 2 segundos. Frequência cardíaca. Recém-nascido, menos de 80 a 100 ou mais de 200 batimentos por minuto. Até 1 ano, menos de 80 a 100 ou mais de 180 batimentos por minuto. Crianças, menos de 6 a 80 ou mais de 180. Adolescentes, menores de 60 ou mais de 160. A pressão arterial. A pressão arterial sistólica inferior ao percentil 5. Recém-nascido, menos de 60 milímetros de Hg de hidrogênio, até 1 ano, menos de 70. De 1 a 10 anos, menos de 70. A idade em anos multiplicado por 2. Acima de 10 anos, menos de 90 milímetros de Hg. Pressão sistólica ou diastólica superior ao percentil 90. Cor, então, o que é importante? Presença de cianose ou outro extremo, palidez acentuada. Hipóxia. Pode ser notada a partir da saturometria. Locais que tem o saturômetro pode ser verificado ou no dedo, na mão, do pé ou na orelha, muitas vezes pela dificuldade. A palidez cutânea, então, alteração do sensório e sinais de má circulação. Alteração do nível de consciência. Não reconhece os pais, confusão mental, sonolência ou irritabilidade extrema ou prostração, diminuição do débito urinário e sinais de hipovolemia ou choque de outra etiologia.
Bom, depois de tanto se conversar a respeito da urgência e emergência, qual é o papel, então, nosso como enfermagem, né? O papel da categoria, dos auxiliares, técnicos e enfermeiros. Priorização, então, exata desses doentes. Faz toda a diferença logo que esse paciente está numa situação urgente ou emergente, de emergência, de se identificar e se priorizar, como foi falado anteriormente, não pelo número de chegada, mas sim pela vulnerabilidade da situação como está esse paciente. Se tem dispneia, se tem temperatura, hipertermia, enfim, né? Nível de consciência alterado, né? Prestar ou facilitar os primeiros socorros. Encaminhar, então, esse paciente para uma sala onde podem ser realizados o primeiro atendimento, os primeiros socorros, onde possa se colocar essa pessoa, possa se verificar os sinais vitais e iniciar o tratamento, chamar a equipe médica e, dependendo da situação, os protocolos que forem seguidos. Gerir a sala de espera faz parte, então, né, dessa priorização exata desses doentes. Sempre observar quem está na sala, como está, quem são os pacientes. Normalmente nós conhecemos os pacientes da nossa área quando eles estão diferentes, então se atentar para essa mudança. Organizar a disposição dos pacientes. Depois que eles forem encaminhados então para a sala de procedimentos, todos os procedimentos que tiverem que ser feitos, que esteja ao alcance, que todo mundo saiba como manusear o equipamento, um eletrodo, aspiração, enfim, o que for necessário. Promover as ações preventivas, materiais e equipamentos para atendimento, conforme foi falado já anteriormente. Todos devem saber como funcionam os equipamentos, como liga, como desliga, como funciona, se eles estão funcionando, ter uma escala de revisão desses equipamentos, se os materiais estão à disposição, se tem sonda para aspiração, se tem sonda, se né, é uma área que vai entubar paciente, tem tubo, tem xilocaína, tem pinça, todos os materiais, né, que são necessários. No caderno de atenção básica 28, tem um capítulo específico sobre materiais e equipamentos necessários, a quantidade mínima que deve ter nas unidades, nas ESFs. É bem importante fazer uma revisão e passar e discutir isso com a equipe. Medicamentos da mesma forma, bem identificados, revisados se não foram trocados de locais, se não estão misturados. A validade é extremamente importante e onde estão no momento que se precisar desse medicamento. E uma coisa também hoje, equipamento de proteção individual. Também deve ser providenciado que sempre tenha para as situações de urgência e emergência no atendimento do dia a dia. Bom, então, concluindo essa apresentação, essa nossa conversa, o que mais preocupa as pessoas em geral é chegar um paciente com uma parada cardiorrespiratória. Também dentro tem um capítulo específico no caderno de atenção básica 28 e tem um caderno que eu depois vou passar o endereço, que tem um caderno para urgências e emergências e na atenção básica. E tem o passo a passo, né? Quando esse paciente chega ou se ele for atendido fora da unidade, como é que vai se fazer essa reanimação, que é a compressão torácica, abrir as vias, boa respiração, então, né, evitando o atraso na realização dessas compressões. Se tem um desfibrilador na unidade, o DER, que todo mundo saiba usar. Então, nesses dois manuais tem descrito, porque tem com um socorrista, 2 socorristas, é importante, então, se discutir isso com toda a equipe. Uma coisa, sim, para finalizar, que é extremamente importante se fazer reuniões, de preferência semanais, onde são discutidos as dificuldades, os casos, se faz estudo de caso, onde essas dificuldades e capacitações são combinadas, né? As estratégias para se trabalhar em equipe, todos fazem parte de uma equipe, a enfermagem junto com a equipe médica, junto com os demais, né, odonto
das unidades, das ESFs, e cada um tem um papel muito importante. E que cada um saiba esse papel e que nessas reuniões sejam discutidas, então, como vai funcionar os fluxos e protocolos de trabalho dessa unidade. Muito obrigada. Então, agora a gente vai abrir para perguntas. Vocês podem enviar se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, enfim, eu fico aguardando e deixo o meu contato, bemazui@cepovo.net. Muito obrigada e foi um prazer.